pessoa importante está chegando no Japão. Essa pessoa, o qual não sabemos ainda, coloca um panfleto numa caixa de correios. A mãe do nosso protagonista acaba pegando e levando para o seu filho. Acabamos descobrindo o protagonista dessa história. Sawada Tsunayoshi é um garoto muito ruim em tudo praticamente, inclusive nas notas, o qual sua mãe agora chama para ter um professor particular, que pelo jeito era o que estava escrito naquele papel. Tsuna é um verdadeiro perdedor e parece nem se importar com isso. Ele dá mais pensativo sobre a questão de estar atrasado e corre rapidamente, mas até mesmo cai das escadas. Nisso, descobrimos que basicamente o professor particular dele é um bebê. Sim, Ribbon é esse novo professor particular dele, o qual até mesmo Tsuna acaba escolarizando e sofrendo uma dura derrota logo depois. Esse bebê parece muito mais forte do que o bebê deveria ser. Apesar disso, Tsuna está muito culpado de ter atrasado para a escola, e quando descobrimos que ele, além de ser muito fraco, ele é muito covarde, tendo medo até mesmo de chihuahuas e coisas pequenos. Isso basicamente descobrimos o quão fraco e medíocre ele é no momento. Tsuna acaba descobrindo que Ribbon é um ritmo, mas por ele estar andando com esse bebê de um lado pro outro, ele acaba chamando de mais garotas, inclusive da garota mais popular, Kyoka, a garota por qual Tsuna é apaixonado. Isso descobrimos que Tsuna tem medo de se declarar para ela, o que é bastante comum, do feitio dele. Ribbon acaba tentando encorajá-lo, mas não consegue, então ele acaba utilizando a sua última tentativa de ajudá-lo. No caso, usando uma das suas balas. Sim, exatamente. Uma bala atinge Tsuna, o qual acreditamos que ele morreu, mas na verdade ele renasce com um poder fora do comum e com o desejo de se declarar para a garota. Parece que é algum tipo de mal especial, e nisso Tsuna se torna em outra pessoa, rápido, forte, e começa a correr atrás de Kyoka de um lado para o outro. E não foi só a força que melhorou, a velocidade, a resistência, tudo. Ele virou literalmente outra pessoa. E quando ele finalmente corria atrás de Kyoka de um lado por outro, ele realmente conseguiu alcançá-lo. Kyoka está andando com Mochida, o qual acaba derrubando ele. Ele acaba falando do desejo dele, falando que ele realmente gosta dela, mas acaba não dando muito certo, porque ele dá só de cueca. Nisso ele acaba levando um golpe do tal Mochida. E nisso basicamente ele descobre por meio de Ribbon que aquilo é uma bala do último desejo, o qual faz, tipo, se tiver um último desejo você consegue realizá-lo. Mas se ele não tivesse tido o último desejo, provavelmente Tsuna teria morrido. Tsuna teve de brigar com o Ribbon. Ele tá atrasado pra aula e aí o presidente do conselho de disciplina, Hibari, quase deu um soco na cabeça dele. Mas bem, quando ele finalmente chega lá, a aula dele tá baixíssima, principalmente por ele tá literalmente ter sido declarado de cueca. E basicamente o presidente do clube de Kendo, Mochida, quer dar uma surra nele no intervalo. E depois de descobrir isso, Tsuna tenta fugir, como de costume, mas Ribbon não deixa ele fazer isso, fala pra ele tentar fazer e lutar com Mochida, até mesmo uma forma de mostrar para Kyoko que ele é uma pessoa corajosa. Tsuna então reúne com toda a coragem que tem e vai pra luta. Quando ele chega lá, descobrimos que basicamente Mochida até mesmo comprou o árbitro da partida. Ele estava se declarando vitorioso quando Tsuna chega, e quando Tsuna finalmente decide lutar contra Mochida, ele obviamente começa a apanhar, até porque Tsuna não consegue mal segurar um hashi, quanto mais lutar. Mas com toda a coragem que ele reúne, Kyoko decide motivá-lo, o que até surpreende Mochida. E Ribbon então usa uma das suas armas de último desejo para fazer Tsuna usar todo o seu potencial. Tsuna então dá uma surra no Mochida, acaba com ele facilmente. Ele dá uma surra tão grande no cara que até mesmo a partida fica com pena e dá a vitória para Tsuna, fazendo o maluco virar praticamente o Saitama, tirando o cabelo do cara todo. Nisso Kyoko fala que se desculpa, até porque ela achou que a declaração de Tsuna era uma piada, então não foi nada que Tsuna achou, mas pergunta para praticamente Tsuna agora, mostrando que a relação entre eles melhorou. Tsuna parece feliz, parece que uma pessoa está observando. Isso descobrimos depois que Ribbon vai treinar Tsuna para ser o 10º chefe da família Mongol, uma família mafiosa, o qual o Tsuna vai ser um novo sucessor. Basicamente, Tsuna veio com esse objetivo. Então agora Tsuna vai ter muito mais desafios e perigos à vista. Obviamente não quer ser treinado para ser chefe de máfia nenhuma, mas ele é obrigado por Ribbon. Nisso descobrimos que basicamente o aluno vai chegar na escola, e não só isso, ele vai ter que participar de uma partida de vôlei muito importante, porque vários membros acabaram ficando doentes. Obviamente o Ribbon participou disso. Mas bem, nisso descobrimos que a relação de Tsuna com Kyoko melhorou muito, parece que ela realmente trata ele como um amigo agora. E esse aluno novo que chegou, ele parecia totalmente barra pesada. O maluco literalmente do nada ficou cismando com o Tsuna, agredindo ele até.
Mas o professor mesmo não faz nada, e ele só fica lá encarando o Tsuna a aula toda. Esse aluno se chama Gokudera Hayato. Parece que ele veio da Itália, então isso tudo é muito suspeito pra Tsuna. Mas bem, basicamente todas as pessoas estão felizes com o Tsuna. Tsuna botou umas expectativas nele por causa do que ele fez naquela partida de Kendo. E por causa disso, Tsuna ele fica feliz e fala que é só usar aquela bala do último desejo que ele conseguir a vitória facilmente. Quando o Tsuna finalmente encontrou o Ribbon, ele basicamente descobriu que não podia usar aquela bala, até porque se ele não tiver nenhum último desejo, Tsuna realmente vai morrer. Então ele não vai poder utilizar aquilo, até porque Tsuna tá com bastante confiança. Nisso Tsuna ia fugir, mas Ribbon falava dizendo que existem momentos que um homem não deve fugir e sim lutar. Nisso Tsuna fica comovido com aquilo e vai para a partida. Quando chegou lá tinha até faixas para ele, ele ficou totalmente com muito medo. Nisso, quando a partida começou, ele percebeu até que o Goku dele estava participando. Nisso, quando começou a partida, até o Yamamoto tentou ajudar o Tsuna, mas quando o decorrer do jogo, o Tsuna foi mostrando cada vez mais fraco, e as pessoas já estavam notando que tinha algo errado nele. Obviamente, o Tsuna começou a ser um peso morto para a equipe, perdendo vários pontos. Nisso, toda a equipe começou a zombar dele, menos obviamente o Yamamoto. Ele percebeu os machucados da equipe de vôlei quando eles tinham se forçado naquela partida. Nisso, o Tsuna ficou com muito raiva de si mesmo e decidiu que mesmo se ele for jogar mole, ele ia pra cima com tudo. Nisso, o Ribbon percebeu a motivação de Tsuna e decidiu usar uma bala diferente no Tsuna. Ao invés de atirar na cabeça como normalmente, ele atirou nas pernas de Tsuna. Nisso, Tsuna caiu e quando se levantou e o Homer recomeçou o jogo, assim que o cara ia sacar, Tsuna deu um pulo enorme, o qual acabou caindo batendo no saco dele e fazendo ponto pra eles. Nisso, todo mundo olhou aqui e falou que como se fosse um sacrifício, e Tsuna tinha feito aquilo a sacrificar pela equipe, e todos ficaram motivados e foram para cima do adversário. Tsuna conseguiu fazer ainda mais alguns pontos e ajudar a equipe, igual ficou motivada, e eles conseguiram vencer o jogo de virada. Todos ficaram realmente eufóricos com a vitória. Tsuna virou o herói daquele dia. Parece que alguém não estava muito feliz. Exatamente, o Goku dela não parecia muito feliz com alguma coisa. Ele descobriu que basicamente ele sabe que o Tsuna é o da 10ª geração e o próximo membro da máfia. Nisso, ele chama Tsuna e começa a tentar atacá-lo. Tsuna fica desesperado quando descobre que ele é da máfia também. Ele tenta fugir, mas se não é uma boa ideia, ele se utiliza de dinamites, então é totalmente perigoso. Tsuna então correu com tudo. O maluco parecia uma Zambute correndo das escadas de dinamites. Mas quando o Yamamoto chegou perto e o Tsuna tentou apagar aquelas dinamites, usando, claro, de motivação para proteger o seu amigo. Ribbon percebeu isso, utilizou aquela bala de um desejo, e com isso o Tsuna começou a apagar todas aquelas dinamites facilmente. O Goku dele ficou irritado e começou a jogar cada vez mais e mais bombas, mas não adiantava, Tsuna era realmente muito rápido. Até que chegou um ponto onde ele também jogou bombas em si mesmo, e se não fosse Tsuna, ele provavelmente teria morrido. Goku dele então fica feliz e agradecido, muito agradecido por aquilo, declara Tsuna como vencedor e basicamente declara lealdade a ele. Mas nisso, uns caras foram só Tsuna, porque ele tava de cueca, e parece que o Goku dela foi brincar um pouco com eles, os explodindo um pouco. Mas é isso, esse é o fim do segundo episódio. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem se vocês querem mais, e até a próxima conversa. Valeu, falou.